Olá, você aí que está nos ouvindo do outro lado dessa telinha. Tudo bem com você? Este é mais um podcast produzido pela Igreja Batista Betânia, localizado no bairro do Anjo da Guarda, em São Luís do Maranhão. Esta igreja tem como propósito compartilhar e ensinar a palavra de Deus com você que nos ouve. Muito obrigado pela sua companhia esta hora, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre os desafios da vida cristã. Eu lembro a você que este tema foi compartilhado em nossa escola bíblica online, baseado nos capítulos 4 e 5 do livro de Tiago. Nós bem sabemos que existem vários desafios na jornada cristã, encarados por cada um de nós diária e cotidianamente. Mas com base nesse capítulo nós iremos aprender alguns desses desafios. E quais são esses desafios? Primeiro, os cuidados dos desejos e os perigos do mundo. Segundo, a resistência necessária. Terceiro, quando a riqueza torna-se pecado. Quarto, paciência, integridade e solidariedade cristã. Então vamos lá. Primeiro nós vamos aprender sobre os cuidados dos desejos e os perigos do mundo. Nós sabemos que os desejos, quando não estão de acordo com a vontade de Deus, eles sempre vão atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Teremos desejos, mas eles devem estar alinhados à vontade do Senhor. Nós temos que tomar cuidado quando os nossos desejos são desenfreados e motivados por coisas erradas, pois isso vai nos levar a consequências desagradáveis, trazendo a cada um de nós, os nossos relacionamentos, coisas que não procedem do Senhor, como a inveja, brigas, guerras, lutas, morte. Então, a gente primeiro tem que alinhar os nossos desejos ao Senhor, porque senão nós veremos essas consequências. Também devemos aprender a orar corretamente, por motivos corretos, pois muitas vezes nós oramos errado porque nós oramos apenas para satisfazer os nossos próprios desejos, de forma egoísta, e isso não agrada ao Senhor. Então, que nós possamos primeiro buscar a satisfação no Senhor, para que nossos desejos estejam alinhados com a sua vontade, para que possamos prosperar, e também não colocar e não substituir Deus em nosso coração por qualquer outro ídolo que nasce a partir dos nossos desejos desenfreados e errados. Mas aí nós também aprendemos sobre os perigos do mundo. O mundo traz dois perigos muito constantes em nossas vidas, que são a insubordinação e a maledicência. Mas vale lembrar que esses perigos eles trazem um outro, pior ainda, que é o comodismo. Ou seja, nós vamos nos acomodando com aquilo que o mundo nos oferece e vamos nos afastando do Senhor, vamos colocando e substituindo o Senhor em nosso coração. Nós nos conformamos com o sistema, com o que o mundo oferece, nós cedemos ao mundo, nós tornamos-nos amigos do mundo e inimigos de Deus. Porque Deus não é amigo daqueles que são amigos do mundo. E nós devemos buscar permanecer com nossa amizade fiel ao Senhor. Então, nós devemos aprender que para vencer tanto os desejos quanto os perigos do mundo, nós devemos confiar no Senhor, sujeitar as nossas vontades a Deus, para que nós possamos vencer esses desafios da nossa jornada. Agora vamos falar e aprender sobre a resistência necessária e quando a riqueza torna-se pecado. Primeiro nós devemos aprender a reconhecer a nossa pequenez e limitação diante do Senhor, ou seja, diante de Deus, pois nós corremos o risco da autossuficiência e assim nos tornarmos orgulhosos e fazermos planos para o futuro sem a direção do Senhor. Nós temos um grande exemplo hoje, que foi o ano de 2020. No final de 2019, muitas pessoas fizeram muitos planos, queriam fazer e acontecer, e aí veio a pandemia nos ensinar que nós não estamos no controle da vida. E que nós não somos Deus, pois Ele é o único que está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos aprender isso, para que nós possamos sim ser sábios ao fazermos planos. O Senhor não nos impede de fazer plano. Então, mas quando nós fazemos planos, nós possamos entender e aprender que a resposta final vem do Senhor. Além disso, deixamos muitas vezes de fazer o que é básico para nós fazermos hoje, que não fosse proposto para fazer hoje. Negligenciamos pensando, porque estamos pensando naquilo que está além do nosso alcance. Então, que ao planejarmos os nossos passos, os nossos planos, nós possamos ter em mente isso e dizer sempre: se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo, seja nos nossos negócios ou em qualquer outra área das nossas vidas. Pois assim nós iremos alcançar corações sábios, porque a nossa vida é como neblina, é como o sopro que passa. Então que possamos ter sempre isso em mente. Prosseguir, nós podemos aprender uma coisa, e aí vem a questão: é pecado ser rico? Não. Muitas vezes confundimos e achamos que Deus é contrário
aos que se tornam ricos ou são ricos nesse mundo. Porém, temos vários exemplos de homens de Deus que foram ricos, como Abraão, Davi, Jó, Salomão, José de Arimateia e outros, mas foram fiéis ao Senhor e serviram ao Senhor no seu tempo com a sua riqueza. O que é errado e que se torna pecado, vinha tornar-se pecado, é a busca desenfreada e errada que temos por acumular riqueza ao ponto dela se tornar um ídolo, disputar no nosso coração o lugar que só Deus pode ocupar. Nós não podemos servir a dois senhores. Jesus e o apóstolo Paulo nos ensinaram e nos ensinam na Bíblia sobre esse perigo. E por fim, é pecado as formas ilícitas que utilizamos para adquirir riqueza cada vez mais, pois isso é injusto e Deus não participa e não aprova a prática da injustiça que acarretam dessa busca errada. Por fim, ao termos que sejamos misericordiosos com os que não têm, que Deus nos guie para que sejamos bênção e usemos da forma correta a riqueza que alcançamos aqui. E para encerrar o assunto sobre os desafios da vida cristã, que creio aprendemos bastante com os cuidados dos desejos e os perigos do mundo, a resistência necessária e quando a riqueza torna-se pecado, agora vamos aprender e falar sobre a paciência, a integridade e a solidariedade cristã. Primeiro, precisamos aprender a sermos pacientes, como o agricultor é ao plantar a semente e esperar que no tempo certo venha colher o seu fruto, mas que precisamos passar por cada etapa, desde o plantar, do brotar, do crescer até o frutificar. Que tomemos também como exemplo os profetas e outros servos do Senhor que foram exemplos de paciência, pois assim como nós passaram por dias difíceis e confiaram e esperaram em Deus, que cada um de nós não sejamos imediatistas, principalmente nesses dias, onde tudo que buscamos é a curtíssimo prazo. Ou seja, ser paciente também é esperar no Senhor. E que também sejamos íntegros todos os dias. Que nossas palavras sejam fiéis, que o nosso sim seja sim e o que o nosso não seja não. Que possamos cumprir com o que prometemos e falamos uns aos outros. E por fim, a solidariedade cristã nos remete também a agir de forma íntegra, ou seja, de forma justa, pois muitas vezes irmãos na fé precisam da nossa ação solidária, do nosso cuidado para com os que mais precisam. Mesmo que tenhamos pouco, mas juntando com os demais que podem contribuir e ser solidário com o próximo, nós iremos alcançar e abençoar a vida de muitos irmãos que precisam. E nós sabemos muito bem que ajudar ao próximo, aos nossos irmãos que mais precisam, foi algo que a igreja primitiva também fez, os nossos irmãos que vieram antes de nós também fizeram, e a igreja precisa continuar fazendo, pois isso é uma obediência aos ensinos do Senhor. Então que nós possamos ter olhar de misericórdia para com os que nos rodeiam, tanto os da família da fé, como os que estão próximos de nós no dia a dia, principalmente nesses dias difíceis, que tudo isso seja natural e voluntário como forma de gratidão a Deus, colocando em prática aquilo que Ele nos ensina. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus continue abençoando.